Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. E este vídeo vou fazê-lo com alguma dificuldade porque é o primeiro vídeo que eu vou fazer depois do falecimento da minha mãe, que ocorreu no passado domingo. Hum, mas eu sei que uma das coisas que ela mais queria era hum, que os filhos continuassem a fazer o que gostam, o que acreditam, porque ela tinha de facto um coração enorme, e viveu para ajudar os outros. Mas pronto, aqui não é um vídeo para falar disso, é um vídeo para falar do nosso Benfica. Vamos então fazer aqui uma análise, uma divisão, um pré-match do jogo que vamos ter hoje, é o jogo decisivo contra a Juventus, no Juventus Estádio. Vai ser às 20 horas, como são a maior parte dos jogos, e de facto é mais um jogo decisivo, podemos dizer, porque têm sido de facto todos decisivos, pelo menos a partir de uma determinada fase da época. Juventus, esta época tem 28 jogos, 14 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, 46 golos marcados e 27 golos sofridos, ou seja, tem 50% de vitórias, ganhou apenas metade dos jogos que realizou, 1,64 golos marcados e 0,96 golos sofridos. No campeonato está em quinto lugar, com 11 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, e na Liga dos Campeões, nesta fase, Liga está em 17º lugar, com 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, ou seja, tem 9 pontos. Se o Benfica ganhar, junta-se aqui à Juventus com os 9 pontos, sendo que, pelo que eu me lembro, a Juventus tem 2 golos, tem um gol average positivo de 2 e o Benfica um gol average negativo de 2. Portanto, se o Benfica ganhar 2-0, ficaria então tudo completamente empatado. De facto, se o Benfica ganhar às Juventus, vai ser de facto muito interessante, porque vai haver ali uma data de equipas que podem de facto ainda passar à próxima fase. Falando aqui do Benfica, 35 jogos, tem já aqui mais 7 jogos do que a Juventus, 22 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 60 golos marcados e 23 golos sofridos. O Benfica tem 63% de vitórias, uma boa diferença em relação às Juventus. Também, se calhar, porque o campeonato português não é tão equilibrado como a Série A. 1,61 golos marcados, ou seja, um bocadinho mais de golos marcados por jogo em relação às Juventus, e 0,66, aqui falta a vírgula, 0,66 golos sofridos por jogo contra 0,96 das Juventus. Aqui nota-se bem. Bem, ou seja, golos marcados temos ali perto, golos feridos, o Benfica, ao que parece, tem aqui uma defesa mais consistente. Estamos no terceiro lugar na Liga Portuguesa, ainda não perdemos, 12 vitórias e 6 empates, e no 28º lugar, com um grande perigo de ficarmos eliminados nesta fase de Liga. 2 vitórias, que foram os 2 últimos jogos, e quatro derrotas. O valor do plantel, como não é surpresa, o valor do plantel das Juventus 571 milhões, o valor do plantel do Benfica 350 milhões, ou seja, mais de 200 milhões de diferença. O jogador em melhor forma e o jogador mais valioso é o mesmo aqui das Juventus, o Ildiz, um jovem, eu penso que terá 20 anos. Ele vem já dos escalões, vem da formação da Juventus e está a fazer de facto. O ano passado já teve bem, esta época então está de facto a afirmar-se completamente. Já leva 8 golos e 7 assistências. Valor de mercado no Transfer Market de 75 milhões. O jogador a melhor forma do Benfica e que também é o mais valioso é o Pavlidis, 24 golos e 3 assistências esta época, um valor de mercado de 35 milhões. Como eu já disse várias vezes, este valor de mercado está aqui um bocadinho para baixo, de facto, do valor do jogador pela própria idade. Que já não é um jovem de 20, 22 anos, porque senão aí esse gajo já nem estava no Benfica. Média de idades, Juventus 25,7. Sabemos que os plantéis de equipas italianas têm sempre ali mais experiência, mesmo assim não é uma idade muito avançada aqui na média dos jogadores da Juventus. Média de idades do Benfica,
23 anos. Altura, 3 centímetros em média, que tem a mais a Juventus em relação ao Benfica, e sabemos como esta altura pode ser importante nas bolas paradas, por sua vez, são cada vez mais, é um momento do jogo cada vez mais importante. A nível dos jogos entre as duas equipas, o Benfica tem saído muito bem aqui com os Juventus. Se nós formos ver aqui, e se eu não estou enganado, tem sido aqui nos últimos jogos só vitórias. Na época, diria eu, penso que foi na época 67, 68, duas vitórias, ganhámos 2-0 em casa, ganhámos ali na Juventus também. ah, Ganhámos também 1-0, eu penso que ganhámos estes dois jogos, não tenho a certeza, hei de ver. Depois, na época em que fomos campeões, portanto, época 2022, 2023, além de termos sido campeões com o Schmidt, também fizemos uma fantástica Liga dos Campeões, chegámos aos quartos de final e ganhámos duas vezes às Juventus, ganhámos 2-1 fora e em casa ganhámos 4-3 num jogo onde eu estive presente no estádio e foi um dos melhores jogos que eu vi fazer ao Benfica e mais particularmente aqui ao Rafa, que pelos vistos está de volta ao Benfica, mas isso é para falarmos noutra altura. E depois aqui já na época passada, foi na época passada, portanto 24, 25, também fomos ganhar à Juventus 2-0, o que também nos permitiu, foi um dos jogos que nos permitiu passar à fase seguinte, ou seja, na primeira época onde houve fase de liga, o Benfica conseguiu de facto passar. Temos tido de facto resultados muito bons aqui contra a Juventus. Observações aqui a termos, mais um jogo decisivo, contra um concorrente que é de facto direto. A Juventus é de facto muito interessante. O Benfica ganhar, fica com os mesmos pontos, ganhar por 2-0, ficamos igualados também em gols, em gol average. A Juventus vai jogar na última jornada com o Mónaco, que também tem 9 pontos e até já fez o seu jogo, portanto é de facto muito, muito interessante. Os dois últimos jogos do Benfica apresentaram uma boa. A exibição foi consistente, foram interessante, diria eu, mas temos que ter atenção que contra o Porto não foi uma má exibição, mas perdemos, fomos eliminados para a Taça de Portugal e contra o Rio Ave, ahm, por exemplo, foi goleado, penso eu, pelo Porto e pelo Sporting, não está a fazer uma época por aí além, ou seja, houve também de mérito do Rio Ave. Depois, como já falámos aqui, o historial de bons resultados contra as Juventus, um historial também recente de bons resultados e contra equipas italianas, contra já esta época, uma das nossas vitórias da Liga dos Campeões, a última, foi contra o Nápoles em casa e também com uma boa exibição. Últimos 10 jogos da Juventus, 7 vitórias, um empate e aqui, peço desculpa, é duas derrotas. Não é 10 derrotas, é duas derrotas. E o Benfica também nos últimos 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Portanto, aqui muito perto, de facto, aqui a nível de resultados da forma das equipas nos últimos 10 jogos. Aqui é para o 0-0, é para o 0-0 os 11 titulares, pelo menos a previsão que tem. Cá está o Wildis aqui, Jonathan David na ponta de lança também, um jogador muito perigoso, muito rápido. Tem bons jogadores, o McKennie também muito, muito rápido. A nível do Benfica, portanto, aqui a nível dos defesas centrais, manter-se, Turbine, perdão, Turbine na baliza, defesas centrais, Otamendi e Tomás Araújo, aqui até está trocado, segundo o 0-0, o Tomás Araújo está aqui na esquerda, mas na verdade ele joga sempre como central pela direita e o Otamendi é que joga como central pela esquerda. Dedic lateral direito, fez um facto uma boa exibição, tem feito boas exibições nos últimos jogos. O Dal, que fez uma excelente exibição contra muitos, muitos duelos contra o Rio Ave. Depois aqui, o 0-0 aposta aqui no Barreira O, 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 o Barreira como sabemos, tem estado nas últimas semanas lesionado, mas pode ser muito importante aqui para equilibrar aqui a equipa.
Depois aqui o Aursens a fazer a parelha com o Barreira cheia, Prestiani na direita, Sudakov na esquerda e o Leandro Barreira a ajudar ali o Pavlidis na frente, mais como um 10 defensivo, como se costuma dizer. Portanto, aqui a única alteração em relação ao último jogo seria o Barreira cheia para dar aqui mais força aqui no meio campo e para ele entrar teria que sair, obviamente, o Sheldrup e o Sudakov era puxado aqui para o lado esquerdo. Poderá eventualmente ser esta a equipa. Eu até concordo, e penso que é essa a equipa que eu coloquei aqui. E exatamente. Troquei aqui apenas o Otamendi pelo Tomás Araújo, porque o Tomás Araújo já sabemos que é mais à direita. E depois aqui Barrenechea a entrar. Eu concordo, de facto. As únicas dúvidas que poderão existir aqui é, às vezes o Mourinho gosta de inovar, gosta de surpreender, e seria de facto a entrada aqui do Ivanovic de início para explorar a profundidade. De facto, ele é muito bom aqui na profundidade e situações de ataque rápido, contra-ataque do Benfica, e o Pavlidis seria utilizado ali como arma para a segunda parte. Poderá eventualmente acontecer isso, tal como em muitos jogos o Mourinho tem alterado entre o António Silva e o Tomás Araújo e colocava aqui, de facto, o António Silva também muito disciplinado taticamente, fisicamente também muito forte, que poderá eventualmente. Isto é apenas o que eu suponho que o Mourinho possa fazer, mas não quer dizer que esteja de acordo. Na minha opinião, este primeiro aqui 11 é o mais certo, ou seja, manter o Pavlidis, manter o Tomás Araújo, mas poderá eventualmente haver estas surpresas. Espero que seja um excelente jogo, é de facto muito, muito importante para o Benfica este jogo. Uma vitória, fica tudo em aberto na última jornada contra o Real Madrid. E tudo pode acontecer, ainda para mais é aqui no nosso estádio. E poderá-nos de facto esta passagem à próxima fase da Champions poderá dar-nos um impulso fundamental para o resto da época, que sabe, como sabemos é de facto muito importante e já perdemos, já não podemos ganhar, perdemos a Taça da Liga, perdemos a Taça de Portugal, o campeonato está difícil, mas ainda há várias coisas que podemos conquistar esta época, é muito importante pelo menos chegar ao segundo lugar e é importante também passar esta fase da Liga dos Campeões, até para motivar os próprios jogadores e principalmente os adeptos para terem esperança em melhores dias. Caso tenham gostado deste vídeo ou de outros já tenham visto no canal, pedir-vos o habitual, que era subscrever o canal, que é completamente gratuito, colocarem as vossas críticas, as vossas sugestões, os vossos elogios, os vossos gostos e partilharem com outros benfiquistas. E um bom jogo para logo. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.